E aí galera, tudo bem? Muito tempo hein, sem me apresentar aqui pra vocês. Período de férias aí, recesso. Muito tempo sem gravar aí alguma novidade pra vocês. Então, vamos dar continuidade aos nossos relatos, né? Dar prosseguimento ao nosso raciocínio com relação à preparação física e também mostrar um pouco do nosso dia a dia aí, do que a gente vem fazendo pra vocês. Ok? O último vídeo foi bastante longo com relação ao treino dos atletas, mostrando o dia a dia, mas esse vai ser bem reduzido, eu juro. Vamos colocar mais conteúdo em termos de fisiologia e não tanto do nosso dia a dia. E não tanto do nosso dia a dia de treino. Vamos tentar evoluir aí. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvirem de verdade a parte mais científica do assunto. E o último foi muito longo, então a gente vai dar uma reduzida, tá? Só vou pegar o gancho aí. Parece que no finalzinho do último vídeo a gente falou sobre a parte onde o Igor realmente me convidou para começar o trabalho com ele. E daí que a gente vai dar continuidade, tá legal? Só peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o máximo possível, pra gente ter uma relevância maior na plataforma do YouTube. Valeu, galera? Então, o ano é novo, vocês já festejaram a chegada de 2022 e o cenário também é novo, tá vendo ali, ó? A Estezinha agora tá me acompanhando aqui nessa nova etapa aí dos nossos vídeos. Então, galera, no mês de agosto de 2020, eu fui procurado pelo atleta Igor Coelho, todos conhecem, convidado para fazer a preparação física dele a partir de um momento futuro. Que momento futuro era esse? O Igor tinha uma lesão, e essa lesão impossibilitava muito ele fisicamente, no desempenho dele como atleta. Já estava já impraticável continuar jogando com essa lesão. Então ele chegou à conclusão que o melhor seria a operação, a cirurgia. E aí o convite vem em cima disso. Cara, eu preciso fazer essa cirurgia e preciso me recuperar o pós-cirúrgico aí o mais rápido possível, tempo recorde, para eu poder voltar a competir no país onde ele é atleta, né, a Dinamarca. Joga pelo clube da Dinamarca e tinha contrato na época, tem contrato, e tinha que cumprir com os deveres dele como atleta, né? Porque senão ele ia perder o contrato dele, enfim. Tinha que se recuperar para o campeonato dinamarquês, para a temporada 2021, né? Que daria início justamente com o campeonato dinamarquês. E essa temporada incluía a preparação para se classificar a Tóquio 2020, que aconteceu no ano seguinte devido ao período de pandemia que a gente está vivendo. Bom, o que eu estou falando aqui serve para a vida de qualquer atleta, em qualquer período, tá? A gente está usando o Igor porque ele teve essa situação da cirurgia, mas o que está sendo aplicado nele aqui se aplica a qualquer atleta, tá? Nesse período de agosto de 2020, vocês vão lembrar um pouquinho, a gente tinha acabado de sair de uma quarentena, né? A quarentena durou, se eu não me engano, de final de fevereiro, março, até junho, julho, não sei. Eu sei que foi mais ou menos 4 meses, né? Que a gente ficou limitado, né? De acessar alguns pontos. Eu lembro que a gente começou a treinar em outubro. A praia ainda tinha dias que não poderia ser usada, né? Então, assim, por que eu estou dizendo que foi o primeiro passo, e é o primeiro passo para qualquer atleta? Porque foi nesse período que a gente tomou as decisões, foi nesse período que nós planejamos, foi nesse período que nós colocamos o calendário em cima da mesa, né, e decidimos o que fazer, né, dentro do tempo que a gente tinha.
E aí, esse período pandêmico, essa quarentena, essa prisão, né, entre aspas, que com certeza foi ruim para o mundo, pra gente não foi tão ruim, porque foi onde o Igor chegou à conclusão de que, cara, eu vou operar logo agora, que as coisas estão, entre aspas, paradas no mundo, né? Campeonato não existe, não tem nada. Vou operar logo e aí eu vou ter um tempo, né, um pouco maior para eu poder me recuperar e voltar a competir. E foi essa decisão que a gente tomou, né? O Igor no mês de setembro já estava fazendo já os exames, os testes todinho de risco cirúrgico, etc, para executar a cirurgia dele. Então, assim, aonde a gente traz para o nosso dia a dia de treinamento? Planejamento, tá? Planejamento. Pô, cara, esse período agora é essencial, tá tudo parado, então você não vai treinar, não vai jogar, vamos operar. Operamos, tá? Aí, depois da operação, a gente já tinha uma estratégia já traçada em cima do plano de treinamento físico e de recuperação dele para ser o mais breve possível. Galera, o badminton é um esporte fantástico, apaixonante. Quem joga badminton pela primeira vez não larga nunca. É um esporte que eu aprendi a amar. Eu venho de outros esportes. Eu sou ex-atleta profissional de voleibol. Eu quase me profissionalizei como jogador de futebol também, mas enfim, fiz uma carreira de amador no futebol longa. Mas quando eu conheci o badminton, eu decidi largar todos os outros porque é um esporte apaixonante. Só que quem joga sabe, quem vive sabe. É um esporte que exige muito, mas muito, muito do seu físico. É um esporte que, apesar de ser uma peteca feita de pena de ganso, leve, é um esporte veloz, ágil demais, de movimentos bruscos demais, tá? Depois eu vou botar aqui umas imagens para vocês de alguns movimentos realizados no badminton, na qual executados repetidas vezes em treinamento e em jogos, futuramente, óbvio, você vai adquirir uma lesão. Isso é normal na vida do atleta. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui no futebol. Um lateral direito que joga, óbvio, do lado direito do campo, que chuta, óbvio, com a perna direita, né, dominante do corpo dele. Quantas vezes na carreira desse atleta vamos colocar aí, de 20, sei lá, 30 anos de profissão, chutou a bola cruzando na área com a perna direita? Imagina as quantidades de lesões que esse atleta não vai ter no tornozelo direito, no joelho direito, no quadril direito, na coluna. E o lado esquerdo dele, que é o lado, entre aspas, mais fragilizado, que é o menos dominante. O badminton é a mesma coisa, né? O atleta sabe muito bem, o treinador sabe muito bem. Por exemplo, eu sou destro, eu seguro a raquete com a mão direita, então o meu movimento todinho de membro inferior é com a perna direita à frente. Então eu faço agachamentos, né? A galera da musculação aí conhece bem o avanço o tempo todo com a perna direita à frente. Entendeu? Tanto é que nos testes físicos que a gente faz de avaliação de perimetria, membro inferior, cara, é diferença de 3, 4, 5, 6 centímetros da perna direita para a perna esquerda. Você sabe muito bem que se você tiver uma diferença de força de membro inferior de um lado para o outro, isso futuramente vai virar lesão. Se eu tenho uma perna direita mais forte do que uma perna esquerda, essa perna direita vai tracionar o meu quadril de uma forma diferente. Ela vai girar o meu quadril de uma forma diferente. Se eu tenho uma perna equivalente em termos de perímetro e força, não. Mas se eu tenho uma perna diferente, com certeza isso vai virar lesão. Entendeu? Então, assim, são movimentos, depois eu vou ilustrar para vocês aqui melhor, né? São movimentos bruscos de agachamento, de salto,
movimentos repetitivos com um lado dominante, né, de membro inferior, de membro superior, que futuramente, com certeza, pode gerar lesão em atletas de alto rendimento e em atletas que também não são de alto rendimento, porque são movimentos repetitivos, então fatalmente vai virar lesão. A lesão do Igor não se sabe diagnosticar a causa exata, mas a lesão dele foi impacto fêmuro-acetabular tipo CAM ou CAMI. Depois eu vou botar um link aqui na descrição do vídeo, onde um doutor especialista vai explicar o que é essa lesão, né? Assim, resumidamente falando para vocês, é uma lesão localizada ali próximo à cabeça do fêmur, né? Aqui a borda do acetábulo, cabeça do fêmur, aí vem a parte entre o trocânter maior. Então aqui, mais ou menos, ele teria um calo ósseo, subir um calinho ósseo aqui, na qual esse calo, na hora que o quadril faz um movimento de flexão, abdução e etc., esse calo ele bate na borda do acetábulo e aí gera dor, gera inflamação, gera incômodo. Então a cirurgia foi a raspagem desse calo, tanto na perna direita como na perna esquerda. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo. Inclusive o doutor tem imagens, né, direitinho em 3D. E aí vocês vão conseguir visualizar melhor a lesão. Tá, então vamos lá. Galera, calendário em mãos, competição alvo em mãos. Vamos usar o exemplo do Igor aqui. A competição alvo era a Olimpíada de Tóquio. Então nós teríamos, entre aspas, aí 6 meses de preparação para alcançar o pico de treinamento nessa data, tá? Você com o calendário em mãos, você consegue dividir o seu treino para que o seu atleta alcance a melhor performance na competição alvo. Essa é a ideia sempre, tá? Sendo que esse atleta nós tínhamos o agravante da lesão. Então ele teria que fazer o período de recuperação e depois o passo a passo até chegar à alta performance, tá? Calendário, primeiro passo, organização da competição alvo, segundo passo, né, das competições, né, e da competição alvo, segundo passo. Terceiro passo, as avaliações, né? Primordial para quem trabalha com um atleta ou não atleta ter a avaliação clínica, né? A primeira de todas é a avaliação clínica. Você não vai poder treinar ninguém sem saber se essa pessoa está apta a fazer um treinamento físico, pelo amor de Deus, né? Isso é básico. A pessoa, se tem algum problema cardíaco, algum problema respiratório ou alguma lesão articular grave, coluna, joelho, enfim, você tem que passar o seu atleta, passar o seu cliente por um médico e que tenha um aval de um médico realmente responsável, um cardiologista, né, ou não, apto a fazer isso, ou não apto, e aí você não tem como treinar, ou o seu treino vai ser muito restrito. Bom, no alto rendimento é importante você ter o máximo possível de informações, porque o próprio nome já diz, você vai levar o cara ao ápice da forma e da preparação física dele. Então você vai exigir tudo dele. Então o máximo possível de informações que você conseguir captar, melhor, tá? A nossa avaliação com os atletas começa na perimetria, né? A gente faz a medição corporal. Já falei anteriormente, ali a gente diagnostica, ou diagnostica, não sei como é que fala direito, a diferença de perímetro nos membros, aonde isso vai
evoluir para lesão. Então, eu posso dar um exemplo dos gêmeos, né, do David e do Davi. Nossa primeira avaliação deu 2,5 centímetros de diferença de coxa, ou 3 centímetros, alguma coisa assim. Nossa primeira avaliação. E aí a gente fez um trabalho corretivo, né, membro inferior, unilateral, etc, 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 etc. O Davi a gente conseguiu corrigir. Hoje as pernas do Davi são simétricas em termos de perímetro. E o David a gente reduziu para meio centímetro. Meio centímetro só a diferença de perna do David. No caso, a perna dominante dele é meio centímetro maior do que a não dominante. Isso é ótimo. É ótimo porque é aquilo que eu falei. É uma coxa muito mais forte do que a outra, tracionando as outras articulações com um disparate de força enorme, entendeu? Então a gente começa com a perimetria. Alguns acham que é bobeira, que é simples, mas é fundamental. Perimetria, a composição corporal, percentual de gordura, né? A gente vai estar monitorando, estamos sempre monitorando o percentual de gordura dos atletas. É impossível você ser atleta e estar com um percentual de gordura alto, né? Vou usar novamente o David e o Davi como exemplo aí. Quando a gente começou a trabalhar, e diga-se de passagem, os meninos nunca fizeram uma preparação física antes, o percentual de gordura dele estava 17, 16. Hoje está batendo 5, 4% de gordura. E aí você vê o desempenho dentro de quadra. Você vê o desempenho nos testes físicos em campo, em pista. Entendeu? Qualidade é muito maior. Então, galera, vamos realmente levar a sério aí o percentual de gordura, regular a alimentação, né, diminuir as besteiras, porque atleta com percentual de gordura alto não vai adiantar de nada. Salve. Excelente. Sai da plataforma. Vai. Isso. Vai. Salve. Mais. Vambora. Vai, John. Vai. Agachou. Sai, né? Não tem a parte do agachamento. Lembra disso. Vai. Isso aí. Ó. E fizemos mais testes, né? Peso, altura, flexibilidade, agilidade, teste de VO2, tá? Tivemos alguns testes de VO2. Se você não consegue um laboratório para fazer com o espirômetro, tem o ioiô teste. Eu uso muito o ioiô teste com eles. É uma estimativa, mas é uma estimativa muito próxima do que possa ser com o espirômetro. Teste de força de membro inferior, salto na plataforma de força. Enfim, fizemos todos os testes que tínhamos, né, possibilidade de fazer devido às nossas condições. Nessa parte de teste, a gente tem que destacar o COB. O COB é fantástico em relação à testagem dos atletas, os equipamentos que o COB tem para fazer toda essa coleta de dados é fantástica, né? E o Igor aproveitou bem a estrutura do COB, o Jonathan também. A gente tem vários e vários números com o auxílio do COB. Eu faço um agradecimento especial ao meu amigo Anderson Brandão, a minha amiga professora Renata Souza, que disponibilizaram o estúdio deles de avaliação para fazer a primeira análise do Igor, do Jonathan,
né? Depois eles viajaram e depois eles cederam o estúdio também para fazer análise do David, do Davi. Lá nós usamos o espirômetro, alugamos a Renata, alugamos o Anderson, enfim, fomos muito bem tratados. Vale aqui o nosso agradecimento a vocês, vocês são fantásticos. A gente não tem palavras para agradecer vocês, que a gente não tem muito recurso, na verdade não tem nem recurso, e vocês atenderam a gente de forma gratuita, a gente não tem nem como expressar a nossa gratidão. Foi lá que nós fizemos os primeiros testes, tudo de primeira linha, VO2 no espirômetro, a composição corporal, balança de bioimpedância, teste de força, plataforma de salto, enfim, galera, eu estou relatando aqui para vocês o que nós fizemos e cabe a vocês anotarem aí o passo a passo daquilo que vocês podem estar fazendo com os atletas de vocês, ok? Bom, vamos lá. Uma vez feito o calendário, uma vez estipulado as competições-alvo, uma vez organizado aí seu macrociclo, que eu já falei antes, que você organiza e depois você muda tudo de novo, não tem jeito. Existem circunstâncias no meio do caminho que fazem que você mude. Circunstâncias mil. Mudança de calendário, mudança de jogos, enfim. Lesão, resfriado do atleta, enfim, muda. Seu calendário muda, mas é importante você fazer. Depois de ter organizado isso tudo, depois de ter feito os testes, né? Beleza. Agora eu sei em que estágio estão os meus atletas, certo? Agora eu vou para o treinamento em si das valências físicas, né? Você sabe que o ser humano, ele tem as valências físicas, que são divididas em várias categorias. Vamos enumerar aí: força resistiva, força explosiva, né? Força pura, coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade, né? E outras valências que você tem dentro do indivíduo. Conselho que eu dou: pega um caderninho, uma caneta, assista os seus atletas jogando, ou assista jogos de badminton de alto rendimento. Bota no YouTube, na Liga Europeia, você vai ver jogos de cair o queixo. E vai anotando as principais valências físicas do badminton, tá? O primeiro passo, pelo menos que eu fiz, foi esse. Eu anotei as principais valências físicas do badminton. Vamos lá, dei uma pausinha aqui que meu cachorro estava latindo muito e ia atrapalhar. Então, identificou as principais valências físicas do badminton? A gente só vai treinar isso? Não, claro que não. O atleta, ele é treinado no global, até porque cada valência física, ela depende uma da outra, uma acompanha a outra, né? Beleza, identificou as principais valências físicas do badminton. Vamos lá, vou falar algumas. O badminton é o esporte de raquete mais rápido do mundo. Se ele é o esporte de raquete mais rápido do mundo, o atleta de badminton tem que ser rápido, óbvio. Então, velocidade, agilidade, flexibilidade, equilíbrio. Isso aí são fatores que você tem que estar treinando com o seu atleta. Potência muscular. São movimentos rápidos, bruscos e que exigem muita potência muscular do seu atleta, tá? Identificou essas valências? Vamos lá. E agora? Mais importante, onde eu quero chegar. Quais são as vias metabólicas utilizadas, nas vias energéticas, né, utilizadas por essas valências físicas? O badminton é um esporte que exige que tipo de via energética, tá? Vamos lá, vamos a um exemplo. Vamos para o atletismo, que é o mais tradicional, onde eu gosto bastante. Um atleta de 100 metros rasos, vamos lá, Bolt, né? Um dos mais famosos aí, já até quebraram o recorde dele. Mas o Bolt faz a prova dele em 9 segundos, se eu não me engano, 9 alguma coisa. Qual sistema energético é utilizado nessa prova? 9 segundos de atividade física. Entendeu? Vamos mais para frente. Um atleta de
400 metros, qual o sistema energético que esse atleta utiliza? E o outro, de 800 metros, qual o sistema energético que ele utiliza? E o maratonista, qual o sistema energético que ele utiliza? Tá? Fica aí a pergunta no ar. Badminton, para quem não acompanha, eu já fiz uma estatística, um rally, a disputa de 1 ponto, né, no badminton, seja de iniciante ou de alto rendimento, ele dura um espaço de 10 a 40 segundos. 10 a 40 segundos é a disputa de 1 ponto. Né? Tem ponto que você mata ali, às vezes sacando, tem um erro, mas tem ponto que você vai trocando, quando tu vê, bateu 48, 50 segundos, raros são os rallies que passam de 1 minuto, tá? Então aí você tem a base do teu treinamento. Se você está executando, né, um movimento que dura em torno de 30, 40 segundos, opa, qual é a fonte energética que está de acordo com essa demanda, tá? Agora vai o bizu maior. Não é porque a fonte energética é essa que você só vai treinar esse tipo você vai ter só essa base de treinamento. Porque a disputa de 1 ponto dura 30 segundos, mas a partida dura às vezes 1h30, né? 1 hora, 1h30, 1h40, 2 horas a partida, dependendo. E tem, em competições nacionais, tem atletas que jogam 6 jogos por dia, dá 10 sets por dia, 12 sets por dia. Então eu não posso ter só o treinamento baseado em uma fonte energética. Tá ok, galera? Assim como da parte da lesão do quadril, eu vou deixar um vídeo explicando aqui embaixo o ícone, né? Um ícone, melhor dizendo, de um vídeo explicando aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Mas também vou deixar um vídeo, o ícone de um vídeo também falando sobre, ou mais, eu acho que eu tenho dois vídeos, falando sobre as vias energéticas, né? As vias energéticas. A importância da gente entender e identificar qual a via energética prioritária que o esporte utiliza, e entender também que as vias energéticas elas não trabalham isoladamente. Vocês vão ver isso bem explícito no vídeo. Ela não trabalha isoladamente, pelo contrário, elas têm é Deus mesmo, cara. Elas têm uma sintonia na qual uma vai completando a outra, uma vai amparando a outra, né? Na faculdade a gente às vezes aprende que é sedimentado, é segmentado, né? Primeiro é a via ATP-CP, acabou a ATP, virou ADP, não tem mais reserva de CP, então agora entra a via glicolítica. Não é assim. Elas estão trabalhando todas juntas. Só que num determinado momento o organismo dá ênfase ao ATP-CP, né? E aí quando ele vê que as reservas de CP já estão indo embora, ele vai captar do glicogênio, e assim vai, mas o glicogênio já está trabalhando desde o início também, tá? O vídeo vai ser bem ilustrativo, já ficou aí a cola para vocês, né? Como é um esporte muito ágil, de curta duração no rally e de curta duração também no tempo de recuperação, o sistema ATP-CP é exigido assim ao extremo. Ficou a dica aí para vocês. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Acho que já deu para dar uma pincelada aí boa, né? Deu para dar uma ilustrada boa aí de como a gente pensa na preparação. Eu vou deixar abaixo do vídeo aqui os links de outros vídeos para poder ilustrar melhor aquilo que eu estou falando para vocês, principalmente sobre a lesão do Igor e sobre o sistema energético. Com certeza eu vou voltar no assunto.
tem algumas coisas que provavelmente eu tenha esquecido. E tem algumas coisas aqui que eu vou linkar também para a gente poder progredir em cima dos temas. Peço desculpa aí por alguma falha. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode mandar. Tamo junto. A partir daí começou o nosso trabalho, tá, gente? Depois das avaliações, da identificação aí do sistema energético, a gente começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com o atleta Jonathan Matias. Ele viajou para Dinamarca e a gente começou fazendo um trabalho à distância. Logo em seguida, acho que na mesma semana, eu comecei a trabalhar com o David e com o Davi. São irmãos gêmeos. Na época eles estavam com 17 anos e pouquíssima, quase que zero vivência de atividade física. Posso colocar até como zero vivência de atividade física. Começamos com eles no Beabá. E acho que depois de umas 2 ou 3 semanas de treino com os gêmeos, o Igor já estava pronto para começar o trabalho de recuperação dele. Aí eu vou dar sequência em outro vídeo, né, com relação ao treino deles, né, do Igor, do Jonathan, do David e do Davi. Só um recadinho final aqui para vocês, galera. Uma coisa que me acompanha desde o início da minha formação é que o profissional de educação física, ele acaba atropelando alguns fundamentos, né? Pelo menos eu aprendi assim, né? Se você aprendeu diferente, eu respeito, mas eu aprendi assim. No treinamento desportivo, a gente tem os princípios do treinamento, que são o alicerce da montagem de um treinamento, na montagem de um ser humano, na montagem de um corpo. Os princípios do treinamento desportivo. E aí, nós temos os métodos de trabalho. Gente, eu trabalho com educação física desde 98, né? Até quantos anos isso aí de profissão? Sei lá, 20 não sei quantos anos de profissão. Eu estou na profissão desde antes da profissão ser regulamentada. Desde 98 eu entendo que os princípios, a base do treinamento e os métodos a gente usa para poder evoluir o atleta. A gente não pode colocar os métodos na frente dos princípios, né? E tem muita gente se enganando, tem muita gente botando método de alicerce. Isso serve para qualquer treinamento de badminton, de basquete, futebol, de musculação. Então nem se fala. Na sala de musculação hoje só se treina método e esquece os princípios. E aí lesiona as pessoas e não sabe por quê. Ou então não atinge a performance, não se sabe por quê. Então, no treinamento desportivo em si, vou falar diretamente ao badminton. Se a gente se basear no método em detrimento do princípio, a gente até alcança a forma física, mas de repente a gente alcança de uma forma precoce, antes da curva, antes da competição alvo, e o atleta pode simplesmente depois só regredir no treinamento dele. Então, vamos ler um pouquinho, vamos pegar um livro de treinamento esportivo, né? Pega aí, tem tantos autores renomados que explicam direitinho os métodos, explicam direitinho os princípios, que hora que você deve entrar com os métodos. E os princípios você não pode abandonar nunca, tem que iniciar e terminar com eles. E aí tem vários princípios, né? Os principais: individualidade biológica, princípio da sobrecarga, princípio da continuidade, volume versus intensidade. Isso tudo o preparador físico tem que entender e aplicar no dia a dia de trabalho dele. E o método? Vamos lá, vou falar aqui um pouquinho. Não, porque eu gosto muito de usar o HIIT. HIIT é princípio? Não, HIIT é método. Mas eu gosto de fazer um funcional antes do treinamento com um cross-training. É método.
É método. Entendeu? O método é válido. É válido. Dentro da sala de musculação, você quer desenvolver uma potência no teu atleta, e aí você usa um drop set na cadeira extensora, ou você quer desenvolver uma resistência. É método. Pô, legal, cara. Usa com seus atletas. Mas não esquece de alicerçar o teu treinamento nos princípios, tá? Porque senão você vai acabar embolando. Você vai embolar. Você vai pegar período de treino que você está enfatizando a resistência neuromuscular e a resistência cardiorrespiratória, e você vai colocar exercícios e métodos de potência e vai embolar, vai falar que aquilo ali é treino de resistência. Eu vejo muito isso, muito, em todas as áreas, todos os esportes que eu quero me referir, entendeu? O cara bota lá um monte de cone, faz isso, aquilo outro, pula, agacha, passa por baixo. E aí, qual foi o objetivo? Tá dentro do teu cronograma de treino esses métodos aí? Tá na hora de aplicar esses métodos? Então, galera, fica a dica aqui, tá? Organiza o seu treino. Cara, faz o calendário mesmo ali e tal. Porra, primeiro eu vou trabalhar a resistência muscular, depois a cardiorrespiratória. Depois eu vou trabalhar a força, vou passar aula de musculação. Entendeu? Depois da força, pô, eu já tenho um atleta resistente, já tenho um atleta forte. Agora eu vou trabalhar potência. Vai, cara, porque é aquilo que eu falo com os meus garotos. Que adianta eu treinar potência com vocês? Que adianta eu treinar agressividade de gesto motor se vocês não são fortes? Se vocês não têm coordenação? Se vocês não têm resistência? Vocês vão se machucar. E aí a culpa é minha. Valeu, galera. Ó, muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado pela paciência. Não esquece de compartilhar o vídeo aí, dar um like. E vai ter mais conteúdo aí, a gente vai conversando. Valeu? Um abraço a todos.